Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Olha, a gente continua aqui, né, trazendo diferentes avaliações e alertas em relação à vulnerabilidade da mulher no Brasil e, por que não, aqui no Espírito Santo, né? Estamos ainda repercutindo a morte da Deise, comandante da Guarda de Vitória, foi assassinada pelo companheiro, que também era um policial rodoviário federal, que acabou tirando a vida depois dessa tragédia. E ontem, né, não só com a cobertura da reportagem, mas a gente teve diferentes análises, os nossos comentaristas de direito de família, historiador, dizendo que a gente vive ainda um machismo que é estrutural, né, que isso passa, né, por uma revisão de como a gente está criando os nossos meninos dentro de casa, como é que esses adolescentes, né, estão estabelecendo essa relação com o outro sexo. Citamos o caso de estupro coletivo, dos jogos envolvendo, né, misoginia, envolvendo as mulheres. Aquele episódio aqui do Espírito Santo de Vitória, de um menino que teve um não, né, de um possível pedido de namoro, e ele pegou as fotos dessa menina, colocou na IA e depois compartilhou no grupo de colegas, ela nua, não é isso, gente? Que coisa, era IA, mas era o rostinho dela lá, né? Fotos montadas, né, por IA. Fotos montadas pela IA, que agora há pouco o Gilberto falava da IA, né, como a gente usa a IA para o golpe, para o mal, né? E ontem a promotora, né, que é ligada ao enfrentamento à violência contra a mulher aqui de Vitória, ela estava falando que tem 16 anos que ela está à frente dessa promotoria, como que é importante a mulher perceber, né, que há sinais ali que esse relacionamento não vai mais seguir à frente. E começa com pequenas coisas que a gente pode não perceber. Quem está dentro da relação pode demorar a perceber que aquilo ali já é, né, uma tentativa de controle exacerbado, começa com ciúme excessivo, afastamento de convívio com a família, começa a controlar seu celular, as mensagens com quem você troca, e isso vai escalonando muitas das vezes de uma forma tão rápida. E ela diz o seguinte, a doutora Sueli aqui, olha, nos meus 16 anos à frente da promotoria, 2 casos apenas, né, de mulheres que não quiseram representar contra os seus companheiros, acabaram virando feminicídio, né? Nos demais, as mulheres que foram encorajadas a buscar ajuda, elas estão vivas, tá? Elas estão vivas. E aí ela enfatizando que lá na promotoria dela, inclusive, ela fala, olha, estou dentro da casa do cidadão, não tem que pegar senha, não tem fila, é chegar, dizer qual é a sua situação, você é assistido imediatamente, eu te coloco dentro da rede de proteção. Você só tem que dar esse primeiro passo, né? É o pedido da Sueli ontem aqui para ajudar essas mulheres. E hoje não seria diferente quando a gente fala de justiça e cidadania. A Vilmara está trazendo um recorte de quem são essas mulheres no Brasil, não é isso, Vilmara? Exatamente, Fernanda. Foi feito um estudo pelo Instituto Sou da Paz, né? E esse estudo aponta que as mulheres negras são as principais vítimas aí, não só de homicídios, também dos feminicídios, né? Nos casos do Espírito Santo, uma mulher negra aqui, ela tem quase 4 vezes mais chances de ser morta aí por um disparo de arma de fogo do que uma mulher não negra. E aqui eu acho que vale explicar quem são as mulheres negras e as não negras dentro desse estudo. As mulheres negras são aquelas que se declaram, segundo o IBGE, como pardas e pretas. Essas duas indicações de cores, né, elas entram para o grupo, né, de negras. E no estudo, as não negras são as brancas, as indígenas e as de cor amarela. Por que a gente está falando isso aqui? Se vocês observarem nos dados lá do feminicídio, que foi publicado já no observatório, a comandante Deise, ela era identificada lá, declarada como parda. Então ela está como no grupo das mulheres negras, ou seja, as vítimas, as maiores vítimas, né, de homicídios e dos casos de feminicídio. E como é que é isso? E como isso é medido? Pela quantidade, né, pelas taxas, né, de homicídio de mulheres e de feminicídio. No caso do Espírito Santo, a taxa de mortes, né, de mulheres, a medida a cada 100 mil mulheres, né, ela chega a 3,4. Mas quando elas são, no caso de mortes para mulheres negras, né, a taxa de morte, né, de morte de mulheres é de 3,4. Entre as não negras, ela cai para 0,9. Por isso essa indicação de que as negras têm
4 vezes mais possibilidades de serem mortas, né? Só para vocês terem uma ideia dos números aqui do Espírito Santo, os dados do Instituto Sol da Paz considerou dados de 2024, né? Que o estudo deles pegou os dados fechados de 2024. Mas se a gente for considerar aqui os dados do Espírito Santo, que é o caso aí das mulheres aqui do Espírito Santo, por exemplo, de 2025, nós tivemos aí 35 casos de feminicídio. Em 24, né, dos casos, as vítimas eram negras, né? 7 eram brancas e outras não tinham identificação. Nós temos aí, no caso de 2025 a 2026, se a gente pegar esse dado que eu falei, era de feminicídio. Se a gente pegar só o de homicídio, entre 2025 e 2026, foram 94 casos de homicídios de mulheres. Em 62 desses casos, as mulheres eram negras, o que comprova, com outros dados, entendeu? Os números que o estudo falou. E outra coisa também, né? O estudo também enfatiza que quando nesse conflito que você citou aí, né, que a mulher vivencia, ou com seu... Em geral, também vale destacar que a maior parte das pessoas que vitimam as mulheres, né, a maior parte deles são pessoas do convívio dela. Da são confiança dela. Da confiança dela. Então, já vamos destacar isso daí que é importante. Agora, se a gente estiver considerando ainda... Por isso que é tão difícil sair do ciclo. Exatamente. Né? E se você estiver considerando aí que essa pessoa possui uma arma, a situação piora. Não. Porque em 85% a chance de letalidade quando há a presença da arma, que foi o caso que aconteceu com a comandante, né? Ela estava dormindo, ela estava no quarto, a pessoa entrou e atirou. Então, assim, quando há a presença de uma arma, a possibilidade, né, de ser uma situação mais letal, ela aumenta consideravelmente, né? E o que a gente percebe também que nesses casos, o uso de arma tem sido, assim, muito significativo. Entendeu? Muito significativo, assim. Aqui na região sudeste, no Espírito Santo, a gente tem até, assim, números até maiores, né? Quando você envolve, por exemplo, os dados do Sudeste, as vítimas que são majoritariamente negras, elas, no caso que a gente estava falando, né? No caso do Brasil, elas são 67%, né? E quando a gente chega aí nos casos de mulheres negras, aumentam. E quando a gente fala aí de armas, nós temos aqui 47% dos casos foram cometidos com o uso de armas de fogo, Fernanda. Então, assim, é uma situação extremamente complicada para as mulheres negras. Principalmente para as mulheres de uma forma em geral, como você estava abordando, que estão vivenciando todas essas situações que você descreveu e que a promotora descreveu. Mas, assim, o conteúdo, né, racial, né, esse recorte racial mostra que a nossa situação é ainda, né, mais complicada, né, que para algumas pessoas. E aí nós temos que considerar também que muitas até são de periferias, né, onde a situação se agrava para tentar reverter essa situação, né, porque aí tem, além da dependência emocional, psicológica, até a dependência financeira. Mas é importante frisar que para todas essas situações, a denúncia, que é o primeiro passo, pode ajudar todas essas mulheres, inclusive no aspecto financeiro, porque ela também vai ser orientada, ela também vai encontrar um apoio, né, para tentar mudar essa condição dela, né, para que ela possa ter condições de ter uma vida melhor, longe dessas agressões e viva, né? Porque em muitos casos, como a própria promotora, você já relatou aqui, é um escalonar, né, de agressões até chegar a pior delas, que é o feminicídio. E voltando ao caso da Daisy, né, você vê que o Diego, né? Uhum. Diego, né? Isso? Diego, policial, ele tinha álcool, ele tinha isqueiro, né? A própria Maria da Penha, que dá nome à lei Maria da Penha, né? Ela é a vítima de toda essa maldade, né? De que eles não pensam só em como eles vão... da crueldade da execução, né? Se eles vão botar fogo nela, eles vão já pensando em tudo que pode acontecer. Sim. Sei lá, nossa. Eu quero que através da nossa informação, né, do nosso jornalismo, que a gente possa encorajar essas mulheres. A denúncia, sim.
Todas elas. E assim, Fernanda, é importante também que a rede de apoio primária também, essas informações também precisam chegar nessa rede de apoio primária. Quem faz parte da rede de apoio primária? A família, os amigos, né? As pessoas que estão mais próximas dessa vítima e que vivenciam ou que observam essas circunstâncias, né? São pessoas que estão próximas e que podem chegar para essa mulher e dar um apoio emocional, né? Ou uma orientação. Busque ajuda. Né? A Marinês está lembrando muito aqui, olha, de como que a igreja precisa também de rever, né? A imagem que ela tem da mulher, de que a mulher tem que ser submissa ao marido. Eu até acho que a igreja mais moderna, ela não trata, né, a mulher dessa forma. Mas tem muitas que são muito convencionais, que têm essa relação. A Marinês diz, olha, né, precisa de rever até o posicionamento do discurso. Ninguém pode ser conivente com violência. Sim. Sabe? E todo mundo sabe que a violência contra a mulher, ela começa, como você falou, descrevendo, diminuindo, com agressões verbais, mas ela vai escalonando e ela vai chegar num ponto que, se não houver uma intervenção, a mulher vai morrer. Então, ninguém pode ser conivente. Sejam as pessoas que estão próximas, e aí inclui até os grupos de igreja. Então, assim, não existe mais aquela situação de que em briga de mulher não se mete a colher. Se mete sim. Ligue para a polícia, sabe? Na hora. Ligue para a polícia. Se você tiver proximidade com aquela mulher, conversa com ela, sabe? Diz para sua amiga, para sua parente, olha só, essa situação não é correta, o que você está vivendo, você não está percebendo, mas isso é uma agressão, é uma violência psicológica, é uma violência emocional, né? Você precisa mudar essa situação, você merece uma vida melhor, porque isso também repercute na vida dos filhos, porque às vezes algumas dessas mulheres não querem denunciar porque temem também por seus filhos, né? Como eu vou fazer com meus filhos? Mas o filho quer uma vida melhor para ele e para a mãe. Nenhuma criança que vive sob um ambiente de agressão é um ambiente saudável. Né? Então, assim, toda essa rede, todas essas pessoas próximas, elas também precisam ajudar essa mulher a dar esse primeiro passo, né? E não temer. Dê o primeiro passo, porque vai encontrar apoio. Vilmara, obrigada, viu? Até quarta, Fernanda. Até quarta.